Pronto, pessoal, voltamos para continuar, né, a segunda parte do vídeo de hoje, né, pessoal? O que é que a gente falou aí na primeira parte? O que é que foi aí? Qual é o tema que a gente tá falando? Falei aí na primeira parte, né? O que é a manipulação espiritual? Então, pessoal, o que é que a gente viu aí na primeira parte? O que é essa manipulação? Ele diz que se refere, né, uma técnica que muitos, né, líderes religiosos usam, frequentemente disfarçada para exercer uma influência sobre a crença da pessoa, a emoção e o comportamento. Então, ele quer manipular sua crença, a sua emoção, seu comportamento de uma pessoa, especialmente no contexto religioso ou da espiritualidade. É uma forma de abuso emocional. Então, vai abusar emocionalmente da pessoa, que visa controlar ou dominar o indivíduo. Então, aquela técnica que ele está usando, principalmente a da persuasão, né? Da palavra, da dialética, para persuadir você, para que você controlar você, dominar você. Porque se você está no controle dele, pronto, você vai fazer o que ele quer, tá, pessoal? Então, a gente viu isso na primeira parte, né, pessoal? Aí, aonde a gente parou aqui? Segunda parte, ele fala: é importante, né, destacar que nem toda forma de ensinamento religioso ou espiritual é abusiva. Então, não é todo, tá, pessoal? Por exemplo, eu estou ensinando aqui esses conceitos espirituais para você, mas eu estou abusando de vocês, pessoal? Coloca aí nos comentários, seja sincero. Se eu estou abusando de vocês, querendo ludibriar, enganar vocês, eu estou expondo. Agora a decisão é sua, tá? Eu estou me colocando como que eu sou sábio, venha que eu vou fazer. Você está vendo eu fazendo isso? Você não vê. Aí ele fala: no entanto, é fundamental estar atento aos sinais de abuso, como coerção, então, coagir a pessoa, né? Controle excessivo, explorar financeiramente. Então, olha aí, é os sinais, tá? Isolamento social, então tem que se isolar, não ir para grupo, não ver nada, né? Bem como manipulação emocional, né? E, e violação do direito humano. Até tem coisas que está violando o direito como humano daquela pessoa, de ser livre. Porque aquela pessoa tem que ser livre. Mas tem muitos desses daí, a matriz religiosa, estão violando esse direito da pessoa. De pensar livre, pensamento livre de concordar quando não está certo. Não pode. Sai, tá fora. Né? Expulsa, né? Como eu estou sabendo aí que tem muitas expulsando aí os membros. Né? Se você estiver enfrentando esse tipo de situação, é essencial procurar apoio, orientação de profissionais como terapeuta ou conselheiro especializado em abuso espiritual. Então, você tem que procurar, né? Terapia, porque mexeu com a sua crença, suas emoções, tá? O grupo, então você saiu de lá meio fragilizado, tá? Então busca um apoio, um terapeuta, uma pessoa que tem uma visão espiritual de fora desse contexto aí, tá? Para que ele traga uma visão de fora do contexto que você não está vendo. Porque você está ali preso àquilo que foi colocado ali na sua consciência, na sua mente, né? Aí ele fala: a manipulação
emocional é um tipo de influência que a pessoa exerce sobre outra para controlar e alterar as emoções, pensamento. Então, ele está usando esse tipo de manipulação emocional. Tem muitos que usam, tá? Às vezes a pessoa quer cativar você, até chora e tudo, né? Para tirar dinheiro de você. Ô, pessoal, oh meu Deus, eu tô assim numa situação, pessoal. Então chora, tá? Faz aquelas caras e boca, né, pessoal? Aquilo ali é um controle emocional. Porque ele sabe que isso vai mexer com o seu emocional, tá? E ele vai conseguir o que quer, entende? Aí ele fala, às vezes ela pode ser usada para conseguir coisa inofensiva de maneira esporádica. Porém, em excesso pode fragilizar a vítima, trazer consequências negativas. Então, é isso, tá, pessoal? É o controle de todo lado, até controle emocional. Vai controlar, porque ele vai controlar sua crença, sua mente, sua emoção, né? E seu comportamento, tá? Aí o que mais, pessoal? Ele fala, esses religiosos, independente da sua fé específica, distorcem a essência espiritual e a moral de suas tradições. Em vez de servir como guia espiritual, que ajuda a pessoa a encontrar paz e propósito, ele se transforma em uma figura de autoritarismo e julgamento. Então, é isso, tá, pessoal? É a maioria do que vocês vê os líderes aí. Ele não é como guia, que está guiando você, mostrando a você como você, como é que se diz, deve encontrar a sua paz, o seu propósito de vida. Ele não está servindo como guia, ele está se colocando como autoridade e julgando as pessoas, você, tá? Se você não entrar de acordo com ele quer, você tá fora do grupo lá dele, que ele diz que é a igreja, né? Então, é assim que esses líderes estão se colocando. E você acha isso normal. Vocês não contrapõem isso, tá? Aí ele fala, ao invocar a ira divina, ele cria uma atmosfera de medo, afastando as pessoas da verdadeira compreensão e conexão com o divino. Então, é isso que o espírito maligno quer. Tá usando essas pessoas, tá? Pelo o ego dela, tá? Porque ela quer dinheiro, ela quer se aparecer, tá? Então, usa essas pessoas para tirar as pessoas afastar da verdadeira compreensão, né? E a conexão com o divino. Então, é afastar isso da verdadeira verdade, de entender a verdade. É isso, por isso que a matriz religiosa foi criada. E a maioria estão sendo dominada por esse espírito de apostasia, o espírito do engano. É isso que está acontecendo, pessoal, tá? Aí ele fala, ao invocar a ira, ele cria uma atmosfera de medo, então ele começa a colocar medo em você, afastar você da verdadeira compreensão. Porque a frequência do medo, pessoal, tira você da frequência do amor. Então, é isso que acontece, tá? Quase a maioria dos grupos religiosos estão agindo dessa forma. Aí ele fala, a verdadeira espiritualidade presente em todas as pessoas que creem em Deus. Então, a verdadeira espiritualidade está em todas as pessoas que creem em Deus. E existe fragmentos da verdade em muitas grandes religiões do mundo. Então, existe fragmento da verdade que estão aí, texto, né? Pensamentos, né? Práticas espirituais em várias religiões do mundo existe cada uma tem um fragmento da verdade. Agora só que a maioria está composta não como toda a verdade.
Eu sinto muito, tá? Mas é isso que está acontecendo. Aí ele diz, seja o cristianismo, islamismo, hinduísmo e budismo. Então, essas religiões, tanto do Ocidente como do Oriente, né? Ela tem fragmentos aí, né? Que foi dividido, né? Textos, tá? E você sabe o que aconteceu aqui nessa dualidade, né, pessoal? Aí ele fala, e outras, porque o propósito do ser humano é buscar a elevação moral e espiritual do indivíduo, promover, promover o amor ao próximo, a compaixão, perdão, a humildade. Então, esses, como é que se diz, o objetivo, o propósito do ser humano é esse, é buscar sua elevação moral e espiritual, né? Promover o amor ao próximo, a compaixão, perdão, a humildade. Então, é para isso, para a humanidade entrar nessas frequências elevadas. Mas você sabe, né? Estão desviando desse verdadeiro propósito. Quase a maioria, né? Das religiões que tem por aí. Existem fragmentos da verdade, né? Porque uma religião que só tem mentira, ninguém vai ser atraído. Então, tem que ter alguma coisa de verdade. É por isso que eu tiro texto de vários grupos religiosos, tá? Onde eu vejo que o texto está de acordo com o que o apóstolo, com o que Cristo falou, eu tiro aquele texto e uso aqui para ensinar vocês, tá? Temas, conceito, né? Você vê aí, meu canal tá cheio aí de conceito que eu tirei aí de vários grupos desses. Aí ele fala, quando os líderes ou pastores da religião ameaçam as pessoas com a ira do Senhor, é uma traição esses valores fundamentais. Então ele está traindo esses, esses valores fundamentais na pessoa. Porque quando você coloca ira, medo, né, na pessoa, o que são frequências baixas. Então, não está fazendo a pessoa evoluir moralmente e espiritualmente. Porque você tem que tirar a pessoa do medo, fazer ela estar livre para que ela cresça, desenvolva a espiritualidade. Você vê que a maioria dos grupos estão fazendo ao contrário do que a espiritualidade quer, pessoal. Está contrário, tá? Entende? Então, aí o que mais, pessoal? Cadê? Eles estão traição desses valores, né? Deus, em sua essência, é visto como uma fonte de amor infinita e misericórdia, não como um carrasco à disposição do capricho humano, tá? Não é assim dessa forma que Deus, o Pai, que é uma fonte divina, não trabalha dessa forma, tá? Mas, né, pessoal, tem essas pessoas que estão fazendo para controlar, porque através do medo, controlar as pessoas. Não querem passar a verdade para as pessoas, tá? Aí ele fala, quando, quando religiosos recorrem a essa ameaça de colocar medo, né, na pessoa, ele mostra uma profunda falta de compreensão da própria fé que professa. Então, ele não tem compreensão da fé que ele está professando. Em vez de inspirar e guiar, eles afasta e assusta a pessoa. É isso que acontece, tá? Além de ele tá, de guiar a pessoa para entrar pela porta estreita, ele afasta a pessoa, assusta a pessoa. É isso que esses espíritos estão usando, esses líderes aí, tá, pessoal? Aí ele fala,
Cadê? A verdadeira liderança não é baseado no medo. Então, não pode colocar medo nas pessoas, tá, pessoal? Você vê aqui, as pessoas que vêm aqui, elas vinham com medo aqui, o medo foi embora. Elas estão com coragem, estão com força agora. Tá? Esse é o verdadeiro evangelho, tá, pessoal? Né? Colocar medo, uma frequência negativa na pessoa. Mas na inspiração e no exemplo. Então, na inspiração e no exemplo. Ela convida, ela convida ao crescimento e aprendizagem e a transformação pessoal através de valores positivos, não pela coerção, não por colocar medo, tá? É assim que é aquele verdadeiro líder espiritual. Aquele que é como um guia. Ele não se coloca como superior. Ele é uma pessoa que ele tem um conhecimento, mas ele está ensinando com amor, com dedicação. Não para querer explorar aquelas pessoas, tá? Então, é isso, tá, pessoal? É isso que acontece. Um líder, verdadeiro líder, ele age assim, tá? E eu estou tentando aqui, tá? Pelo conhecimento que eu tenho, a experiência espiritual, estou tentando passar o melhor para vocês, tá? E graças a Deus, tá, pessoal? Eu tenho percebido no meu canal que tem pessoas que melhoraram, né? A espiritualidade dela, tá? Então, cresceu, tá? Espiritualmente, tão melhor, tá? Então, graças a Deus, tá? Cumpri meu propósito, o meu objetivo aqui, tá? Pelo menos se seja uma, duas pessoas, tá, pessoal? Eu tenho cumprido o meu objetivo. Se for mais, graças a Deus. Se não, graças a Deus também. Tá? Mas eu tô vendo que estão aumentando as pessoas aí, tá? Do meu canal que estão se dedicando aí a ouvir aqui, a estar aqui assiduamente, tá, pessoal? Eu não fui lá coagir ela com medo nem nada, tá? Não fiz nada com ela, estão tomando a decisão da consciência dela. Através do ensinamento que eu estou passando, tá? Eu espero que seja isso. Alguém lhe coagiu aqui, pessoal, para você estar no meu canal? Alguém está obrigando a você assistir aqui meus vídeos? Alguém está fazendo isso aqui, pessoal? Né? Você viu aí? Não, não está fazendo isso, né? Está fazendo isso, está fora da espiritualidade, tá? Aqui eu estou expondo e você vai tomar decisão. Você tem que tomar sua decisão, tá? Como eu tomei a minha, algumas pessoas que estão no meu canal tomou a dele, então você vai ter que tomar a sua também. É simples, tá, pessoal? Aqui não existe esse negócio lá como a matrix religiosa estão fazendo, tá? Obrigando, coagindo, colocando medo em vocês, né? Isso é uma manipulação espiritual, tá, pessoal? Eles usam técnica de persuasão, de dialética, tá? Então, tá usando todo o talento dele para fazer isso com vocês. Agora, a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre essa manipulação espiritual, pessoal? Nossa, não é fácil, né? Mas fala, tá, pessoal? Vamos ler. 1 Tessalonicenses 2, versículo 3. Por isso, nossa exortação não tem origem no erro. Então, a exortação para os irmãos não tem a origem no erro. Então, não tem erro, tá? Os apóstolos estão ensinando. Nem em motivo impuro. Não tem. Nem temos intenção de enganá-lo. Então, os apóstolos não tinham intenção de enganar nenhum dos irmãos, tá? Queria levar ele a se conectar com a verdade, com Cristo verdadeiro. Então ele está tirando todo engano, tá, pessoal?
os apóstolos, né? Principalmente o apóstolo Paulo, né? Aí o que mais? Jeremias 17, 11. O homem que obtém riqueza por meio injusto é como perdiz, que choca o ovo que não pôs. Quando a metade da sua vida tiver passado, elas os abandonarão e no final ele se revelará um tolo. Então, ele está dizendo, esses daí líderes que estão conseguindo riqueza, né, de maneira injusta, mentindo, fazendo essa manipulação, enganando pessoas, ele é como o perdiz. Perdiz é aquele, é tipo um pássaro, né, que choca o ovo, mas não é dele, não é da ninhada dele, né? Quando a metade da sua vida tiver passada, então quando ele já está chegando ao final, né? Eles o abandonará e no final não se revelará como um tolo. Então, ele é como um tolo. Então, uma pessoa que está fazendo isso, buscando, mentindo, manipulando para ter riqueza da outra pessoa, ele é como um tolo, pessoal. Ele vai ver que ele não vai levar nada, ele vai ver que no final das contas, quem perdeu foi ele. Por isso que se vocês é aí líder, tá? Tome consciência disso, tá? Senão já está preparado para vocês, tá? Aí, o que mais, pessoal? Provérbio 21, versículo 6. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fugídia em armadilha mortal. Então, se você consegue, tá, pessoal? Isso pode ser até para líderes, pessoas também, né, que é empresário, que é espiritual, está fazendo empresário. Então, se você está fazendo uma fortuna obtida mentindo com a língua mentirosa, você está caindo na ilusão. Você ainda não saiu da ilusão, você está preso na Matrix, porque a Matrix é a ilusão. Você está preso. Você ainda não entendeu o que é o despertar. Você ainda não despertou. Então, tem muitos desses falando de despertar, mas está preso na ilusão. A ilusão da matrix religiosa, né? Da espiritualidade, né? Então, ele caiu numa armadilha mortal. Então, mortal para quem? Mortal para a alma dele. Está morto. Vai morrer espiritualmente. É sério, tá, pessoal? É sério, tá? Aí o que mais? Provérbio 16, versículo 8. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Então, é melhor você ter pouco, tá? Pelo menos igual a mim, para sobreviver, para manter a vida aqui, tá? Nessa realidade, mas com justiça, mas com retidão. Você não roubando, enganando nada a ninguém, tá? Do que você enganar, fazer justiça, mentir, tá? Que aí você vai cair numa armadilha, na ilusão da Matrix. Você caiu. Agora, ó ó, ó quantos líderes, pessoal, estão agora, caiu nessa armadilha aí, de ganância de dinheiro. Quantos aí caíram? Poderia estar trabalhando na espiritualidade, muitos estão agora desperto, evoluído espiritualmente. Mas olha como as pessoas estão. Estão todas sofrendo aí, desgarradas, estão perdendo as crenças dela. Não quer mais, não acredita mais em ninguém. Então aí, por causa dessas pessoas que foram, como é que se diz, está sendo levada por esses espíritos enganadores, tá? Aí ele fala, Tito 1, versículo 10 e 11. Vamos ler aqui. Pois há muito insubordinado, então aquele que não obedece, né? Que não passa de faladores e enganadores, especialmente do grupo da circuncisão. Então, daqueles que era
né, do grupo lá de Israel, é necessário que ele seja silenciado, pois estão arruinando família inteira, ensinando coisa que não deve, e tudo por ganância. Então, essa é a motivação deles, tá, pessoal? Essa é a motivação dele. Então, quando a pessoa entra nessa ganância, o que é que acontece? Ele vai ser levado para arruinar muitas famílias, tá? E é o trabalho, então, vai ser usado por espírito. Por isso que o espírito da ganância não pode entrar em você, pessoal. Porque você vai começar a fazer engano. E isso aconteceu com a maioria aí dos líderes aí, tá? A ganância, então, tem o espírito da apostasia, o espírito do engano aí, trabalhando com eles. Então, eles estão criando maneira de persuadir você, de manipular para enganar, para tirar coisa de você. E conseguiu, tá? Conseguiram. Olha quantos aí estão aí enganados, tá, pessoal? Eu sinto muito, mas é isso, pessoal. É o jogo aqui e você precisa despertar desse jogo, entender essas coisas, tá? É por isso que eu estou aqui tentando despertar sua consciência. Aí o que mais, pessoal? 2 Coríntios 11, versículo 14. Isto não é de se admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, não é de se admirar, porque o Satanás, ele não vem assim, eu sou o Satanás, eu vim enganar. Ele não vai vir assim, ele vai vir como um anjo de luz, pessoal. Vai vir tentando enganar, fazendo as coisas. Então, por isso que os falsos profetas, ele vem calmo, ele vem querendo, eu vou fazer o bem, pessoal, a vocês. Então, ele vem assim. Isso que é o disfarce dos anjos de luz. Mas, na verdade, são lobos devoradores, tá? Ah, o que mais? Mateus 24, versículo 4. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane. Então, tome cuidado. Então, temos que estar vigilante. Para a gente não ser manipulado, né, pessoal? E perceber a manipulação, o engano, a gente tem que se firmar na verdade, que é Cristo, tá? Quando a gente se firma aí, a gente não é enganado, tá? Mas se você começa a endurecer o coração para a verdade, para Cristo, você é um candidato a ser manipulado por esses falsos profetas, por esse espírito enganador. Porque você está resistindo à verdade. Não resista, pessoal. Aceite a verdade. Tenha a verdade no seu coração. Não, eu quero a verdade. Coloque isso para que você não seja enganado. Mesmo que você estiver dormindo, tá? Inconsciente, mas se você coloca, não, eu quero buscar. Então a espiritualidade vai usar a pessoa, vai mostrar para você, vai guiar você para você encontrar com a verdade. Com Cristo, né? Você vai ter esse encontro aí com Cristo através da palavra, da verdade dele, você vai conhecer, tá? Ao que mais? 1 Timóteo 4, 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espírito enganador e doutrina de demônio. Então, é isso, tá, pessoal, que está acontecendo, tá? Nos últimos tempos. Então, Paulo viu isso, tá? Vão abandonar. Por quê? Principalmente quando eles não estavam mais aqui, desencarnaram, né? Os apóstolos não estão mais. Então, estão aqui a escrita. Então, o que é que aconteceu aí? Teve muita escrita que foram manipuladas, esconderam algumas, tá? A matrix religiosa, vocês sabem que quem fizeram isso manipularam, né? Então, para o quê? Criar essas doutrinas de demônio. Eles fizeram isso.
Então, alguns vão abandonar a fé, seguirão esses espíritos, que a maioria desses espíritos estão usando esses líderes espíritas, esses líderes aí, de muitas religiões, de muitas, tá? Não é só evangélica, não, é de muitas, tá? Começou pela mãe. Você sabe quem é a mãe das prostitutas, e agora as filhas estão aí passando esse engano. Tem um espírito enganador lá. Eu sinto muito, tá, pessoal? E eu passei lá, por isso que senti espírito estranho na hora que eu passei em vários grupos desse aí de igreja, tá? Que se diz evangélica, que tá pregando o evangelho. Será mesmo? É a minha questão, tá? Para você analisar. Ah, o que mais, pessoal? Gálatas 5, versículo 1, vamos ler. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, permaneça firme e não deixe submeter a um jugo de escravidão. Então, você que foi liberto, chamado, despertou a consciência, você está na liberdade com Cristo. Permaneça firme. Não se deixe agora submeter por novamente um jugo aí de servidão de algum grupo religioso. Você é livre agora, pessoal. Tá? Aqui é por isso que eu deixo vocês livres. A sua escolha, você é livre, tá? É uma consciência livre. Eu só estou guiando vocês, orientando para que vocês continuem a trabalhar espírito, para que você cresça. E eu quero que você cresça para você tomar consciência, ver o erro, aonde tem erro, combater o erro, tá? Começar a praticar a justiça, fazer o que é certo, o que é bom. Eu quero que você tenha consciência disso. Não é eu mandando, não. Você tem que fazer isso, irmão. Não, não. Aqui não. Aqui você tem que estudar. Aqui comigo. Tem 2 vídeos aqui para você assistir aí. Queimar a consciência e a pestana, tá? Assistir, se possível, pesquisar daquilo que eu falei, tá? Faça isso, tá, pessoal? Porque eu quero que vocês cresçam. Vocês não sejam como marionete, levado por Maria vai com as outras, tá? O que mais? Romanos 16, versículo 18. Pois essa pessoa não está servindo a Cristo, nosso Senhor, mas o seu próprio ventre, seu próprio apetite, mediante palavra suave e bajulação, engana o coração do ingênuo. Então, por isso que a gente não pode ficar ingênuo, na ignorância. Como criança, a gente não pode ficar na síndrome de Peter Pan. A gente tem que crescer, tem que se tornar maduro espiritual, maduro na fé, para que essas pessoas que não servem a Cristo nosso Senhor, né, que eles estão indo atrás do ventre dele, do apetite, né, com a palavra suave, bajulação, começa a bajular, engane o coração dos ingênuos. Então, tem muitos aí, ingênuos aí, que estão dormindo, eles estão enganando, tá, pessoal? Até um certo tempo, tá? Que, graças a Deus, muitas pessoas estão despertando também. As pessoas que estão no meu canal aqui eram de grupo religioso. Tem alguns ainda que continuam, né? Vamos ver se quando ele despertar a consciência, vamos ver se ele continua lá, tá? Porque é engano, vocês vão estar sendo guiados por espírito de demônio e vocês estão pensando que é o espírito de Deus. E não é, tá, pessoal? O que mais, pessoal? 1 João 4:20. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, porque não ama seu irmão. Mas odiar seu irmão é mentiroso, porque quem não ama
seu irmão que vê, não pode amar Deus que não vê. Então, Deus você não vê. Como é que você diz que ama Deus? Mas se você não amar, irmão, então é por isso que Cristo vai falar, né? Quando você fizer um deste pequenino, fizeste a mim me fizeste. Eu tive na cadeia, você foi me dar de comer. Eu tive nu, você me vestisse. Tive na cadeia, você foi me visitar. Então, quando a gente está fazendo a um desses irmãos, né? A gente está fazendo para Cristo, para Deus. Então, a gente está amando a Deus. A gente ama a Deus. Então, não adianta, tá? Eu amo a Deus, eu te amo, Senhor. Tem até a música, né? Eles cantam, te amo, Senhor, eu te amo, né? Na igreja. Mas não é isso, pessoal. Quando vai para a realidade mesmo, não quer ajudar os irmãos, maltrata os irmãos, estão agindo totalmente contrário. Então, não é mentiroso. Então, se você é da mentira, então você serve ao pai da mentira, que é o diabo, né? Satanás, ele já enganou desde o princípio. É isso que Cristo fala. Então, o que mais que fala aqui a Bíblia, pessoal? Mateus 7, versículo 15 até o 20. Vamos ler aqui para a gente entender, né? Cuidado com os falsos profetas. Cristo fala, né? Ele vem a voz vestido de pele de ovelha. Ele sabia lá os fariseus, né? Mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o conhecerão pelos frutos. Aquele que está em Cristo vai conhecer ele. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figo de uma erva daninha? Então, olha o que ele dá. Repare, então, ele está mandando você reparar o fruto deles. As ações, o fruto que ele tem. A vibração que ele está emitindo. Semelhantemente, toda árvore boa dá fruto bom. Mas a árvore ruim dá fruto ruim. É claro, né? Então, ele está mandando reparar o fruto. Qual é o fruto, pessoal? Se ele não está dando fruto de amor, paz, bondade, né, misericórdia, se ele não está dando esses frutos, não é um falso profeta. Mas se ele está dando fruto de amor, paz, ele atende os irmãos, ele sabe? Então, esse é um verdadeiro homem espiritual que está guiando as pessoas para a verdade, tá? Então, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês conhecerão. Então, pelos frutos, vocês conhecerão os falsos profetas. Entende? Entende, pessoal? Então, veja qual é o fruto. Qual é o fruto que essas pessoas estão dando, pessoal? Olha a ganância que essas pessoas estão tendo. Vocês aí têm que acordar para ver, tá? O que mais? 1 Timóteo 6, versículo 3 e 5. Se alguém ensina falsa doutrina e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que, segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Então, se você não concorda, né, com a doutrina, começa a ensinar falsa doutrina, coisa que Cristo não mandou fazer, tá? Cristo não mandou, tem muitos aí fazendo aí. Cristo não mandou fazer nada aí, estão fazendo. Pastores, não pastores, todo mundo está fazendo. Então, essa pessoa, né, é orgulhoso, ele não entende nada, ele não está sendo guiado. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contenda acerca da palavra. Então, bicho
está sempre contendendo, controvérsia da palavra, que resulta em inveja, briga. Então, olha aí a frequência, olha o fruto aí. Olha o fruto aí, ó, tá vendo? Difamações, suspeita maligna. Então, difamações, suspeita maligna. Ah, esse pastor aí tá roubando. Ele... tá? Então, é isso que ele vai causar no coração de muitas pessoas. E por isso que muitas pessoas, pessoal, estão até desistindo da espiritualidade por causa que ele passou em um grupo aí, né? E aonde teve esses falsos pastores e ele foi enganado. Aí agora ele não quer acreditar. A espiritualidade é sua. Você foi enganado, tá? Eu também fui, mas quando eu percebi, eu caminhei para a verdade. É isso que a gente tem que fazer, pessoal. Aí ele fala, briga, difama, suspeita maligna e atrito constante, está em atrito, tá? Entre aqueles que têm a mente corrompida, e que são privados da verdade. Então, corromper a mente das pessoas e privar as pessoas da verdade, o qual pensa que a piedade é fonte de lucro. Então, eles estão pensando no lucro. Tá nem aí, meu irmão. E estão privando, eles são privados da verdade. Ele não tem a verdade com ele. E estão privando muitos da verdade também. Estão desviando as pessoas. É aqui que você vai encontrar a verdade. É aqui. Chega lá, um monte de falsa doutrina do demônio, e vocês estão se desviando da sua espiritualidade, de Cristo. Eu sinto muito, tá, pessoal? Tá acontecendo e eu preciso falar isso aqui, tá? Aí ele fala, 1 João 4, versículo 1. Amado, não creia em qualquer espírito, mas examine o espírito para ver se ele procede de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, muitos falsos profetas têm saído. É claro, né, pessoal? Os apóstolos estão nos advertindo. Porque esse espírito ia estar aí, tá? Aí ele, o que mais? Marcos 13, 22 e 23. Pois aparecerão falso Cristo e falso profeta que realizarão sinais e maravilha para, se possível, enganar os eleitos. Então, se for possível, enganar os eleitos. Mas aquele que é espiritual não vai enganar ele. Por isso, fique atento. Avisei de tudo antecipadamente. Então, ele estava avisando os apóstolos antecipadamente porque ia acontecer isso. Falso Cristo e falso profeta. Vai até fazer maravilhas, tá? Para ver se engana aquele que é escolhido. Mas não vai, tá, pessoal? Aí o que mais? 2 Pedro 2, versículo 1 até o 3. Vamos ler. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresia destruidora, chegando a negar o soberano que nos resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina destruição. Então, tem um grupo aí, tá? Que vocês sabem que o líder dele, o mestre, o que guia ele, não é Cristo, tá? Você sabe de que eu estou falando aqui. E esse grupo está dominando várias religiões aí, tá? Você sabe, eu não vou dar nome aqui, tá? Porque são grupos aí poderosos, tá, pessoal? E é o que Pedro está falando aqui, ó. Né? Vai negar o soberano, então, negar Cristo, que resgatou a gente da repentina destruição. Muitos seguirão o caminho vergonhoso desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Então,
vai ser difamado o caminho de Cristo por causa dessas pessoas. E a sua cobiça, né? Então, é pessoas que estão atrás de dinheiro, ó, cobiça. Tais mestres o explorarão, então, vai explorar as pessoas com história que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre ele e a sua destruição não tarda. Então, eles já estão preparados aí, tá, pessoal, para a condenação deles. Não querem se arrepender, tá? Então, estão difamando o caminho da verdade, estão tirando as pessoas da verdade por causa da cobiça, né? Vai explorar através da história que vão contar para as pessoas, tá? E isso está acontecendo na nossa estampada cara. Aí o que mais? Jeremias 23:32. Sim, estou contra o que profetiza sonho falso, declara o Senhor. Ele relata e com a sua mentira irresponsável desvia o meu povo. Eu não enviei nem autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Então, você vê que naquele tempo, né, pessoal, tinha aqueles que estavam profetizando sonho, e até hoje ainda tem, né? Esse que vejo no meio evangélico, né? Nas outras também tem. Ah, eu tô vendo você, adivinho. Então, no meio espiritualista tem adivinho, tem muitos desses. E o Senhor não disse nada. Estão mentindo, então. Espírito de engano estão entrando nessas pessoas, tá? Para desviar as pessoas, desviar o povo de Deus para não se conectar com a verdade, com Cristo, com Deus. Por causa de dinheiro. Aí eu adivinho, eu falo. E isso tá no meio evangélico, canto no meio espiritualista, tá? Tá aí, pessoal, essa confusão. E Deus declara que não foi ele que falou, tá? Aí o que mais? Ezequiel 13, versículo 8 e 9. Portanto, assim diz o soberano Senhor, por causa de suas palavras falsas e de suas visões mentirosas, estou contra você. Então, todo aquele que está trazendo palavra falsa e visões, eis que eu vejo, tá? A igreja está assim, eis que eu vejo isso. Então, trazendo visão mentirosa, então, o Senhor é contra você. Está contra, você está contra Deus. Palavra do soberano Senhor. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo. Não entrarão escrito no registro das nações de Israel e não entrarão na terra de Israel. Então, vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Então, não vai entrar. Você não vai ser do reino de Deus. Não vai ser o Israel espiritual. Todos esses que estão com espírito aí enganadores, tá? Trazendo profecia de engano, tá, pessoal? Não vai. Vai estar fora. Não tá, vai estar conectado ao corpo de Cristo. Não vai ser o Israel espiritual, tá? Eu só a única coisa que eu fiz aqui foi esconder o celular aqui, pensando que eu também. Entende? Aí o que mais, pessoal? Apocalipse 19, versículo 20. Mas a besta foi presa e com ele os falsos profetas que havia realizado os sinais milagrosos em nome dele, com os quais ele havia enganado que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dele. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, essa vai ser a punição da besta, dos falsos profetas. Tá? Vai estar lá. E tem muito agora aí, tá?
está sendo usado por esse espírito aí, tá, pessoal? Você não sabe o que está ali aguardando, tá? Aí, o que mais, pessoal? 2 Coríntios 11, versículo 13 e 15. Pois tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando em apóstolo de Cristo, e não é de se maravilhar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito porque o seu ministro se transfigura em ministro da justiça, a fim de que qual será conforme as suas obras. Então, é isso que aqueles que se diz ministro, tá? Estão com Satanás no lombo, estão se transfigurando de anjo de luz. Isso é bonzinho, eu sou da luz, eu sou do bem, tá? E não é, tá, pessoal? Tá trazendo engano. Ao que mais? Atos 20, 28 até 30. Vamos ler. Olha por vós e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constitui bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, os apóstolos sabiam, entrarão no meio de vós lobos cruéis, então, falso profeta, né? Que não perdoarão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantará um homem. Então, tem ali no meio o falso ali, o joio, né? Que ia se levantar, que o espírito do engano ia usar, ia se levantar para, como lobo cruel, para devorar os irmãos, né? Levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Então, para atrair aqueles discípulos que eram de Cristo, tá? Que os próprios discípulos prepararam aqueles irmãos para que eles continuassem a levar a verdade. O que mais, pessoal? Vamos achar aqui. 2 Coríntios 11, versículo 2 e 3. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como a virgem pura e um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja, de alguma sorte, corrompido o vosso sentido, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Então, aconteceu com muito, tá, pessoal? E o apóstolo estava temendo isso. E quando ele partisse, ia entrar lobos aí, que ia, com astúcia, como enganou a Eva, ia enganar muito. Estão enganando aí, tá? O espírito enganador está aí, enganando a muito. E aí muitas pessoas estão se apartando da simplicidade que há em Cristo. Está se separando de Cristo. Por quê? Eles criaram um caminho que está desviando do caminho da verdade de Cristo. Tá, pessoal? O que mais? Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, seja maldito, né? Não pode, pessoal. Por isso que o fundamento da espiritualidade, do evangelho, é Cristo e os apóstolos e os profetas, né? A gente tem que ter nosso fundamento aí. Então, se vem com outro evangelho além desse, é maldito, tá? Teve até aí diz que trouxe aí um evangelho, foi trouxe pelo anjo aí. Então, ele diz, mesmo que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, está fora da espiritualidade. Você é maldito se aceitar isso. Aí, 1 Tessalonicenses 5, 21.
examine tudo, retende o que é o bem. Então, examine de tudo. Então, examine. Então, a gente que é desperto, tá? A gente não pode ficar. Então, a gente tem que examinar de tudo para reter ali o que é bom, o que é do bem. O resto pode jogar fora. Entende? É assim que eu faço aqui, pessoal. Na hora que eu vou fazer meu estudo, eu seleciono, tiro o texto, tá? E às vezes é de vários grupos religiosos, tá? Pensamento, tá? Tiro ali e só passo aquilo que a espiritualidade está mandando eu passar. Que está de acordo com Cristo, com os profetas e com os apóstolos. Se não tiver de acordo com isso, eu descarto na hora. Aí o que mais? 1 Coríntios 5, versículo 11. Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que afirma ser irmão, for imoral, ou ganancioso, idólatra, caluniador, embriagado, estelionatário. Com essas pessoas assim não deve sequer assentar para uma refeição. Então, evita até de sentar à mesa com essa pessoa, tá? Porque ela pode lhe manipular aí. Então, evita. Você percebeu o engano, cai fora. Não está de acordo com Cristo, com os apóstolos. Não, cai fora. Tá? Porque ele vai dizer, vem aqui, um almoço, vem aqui, senta aqui, pessoal. Então, a maioria vão querer ludibriar vocês com coisas terrenas. Aqui você vai ganhar um bom dinheiro, um bom salário. Aqui você vai ter, então. Se você cair nessa, já era, tá? Você vai ser usado também pelo espírito que estão nele. Espírito de ganância, né? De idolatria, né? Ganancioso, espírito imoral. Então, esse espírito vai pegar você e aí, pessoal, você se perdeu na caminhada. Entrou na ilusão, na matrix religiosa. Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês, tá? Tomar cuidado, tá? Vigiando, para que você não seja manipulado por qualquer pessoa, tá, pessoal? Aqui não existe manipulação, tá? Eu estou trazendo para vocês isso, mas a decisão é da sua consciência. Tá certo? Agradecer a vocês, pessoal. A Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!